E aí, tudo bem? Esse vídeo traz por completo o resumo do anime que conta a história de um grupo de protagonistas que já possuíam poderes e foram parar em outro mundo, no qual eles enfrentam desafios e ganham prêmios. Curta o vídeo e comente qual personagem você mais gostou. Bora para o resumo. Um garoto deitado na grama e entediado, um grupo de valentões maltratando um figurante e o entediado decide espantá-los com pedras que explodem. E assim, uma carta cai do céu. Em uma casa de alto padrão, uma garota recebeu uma carta também, e com um olhar ela obriga a empregada a dizer a verdade. Mas ninguém sabe a origem da carta. Uma garota cercada de pássaros que recebe de seu gato uma carta. Ao ler, todos vão para outro mundo. Os três que receberam as cartas se apresentam. O louro é Sakamaki, a morena de cabelos longos é Asuka, e a de cabelos curtos é Katsukabe. Atsuka implica com Sakamaki, que satiriza ela com a resposta. Há uma pessoa observando eles, e Sakamaki percebe e expõe a presença dela. Asuka e Katsukabe também perceberam. A mulher coelho lamenta por ter perdido sua entrada triunfal, e Sakamaki derruba a árvore em que ela estava escondida. E a mulher coelho fica assustada. Asuka pergunta se ela é uma cosplayer. Ela nega. Katsukabe caça a mulher coelho. Asuka manda os pássaros pararem ela. E ela cai e logo é capturada. E tem as suas orelhas seguradas. Após isso, a mulher coelho dá as boas-vindas para os protagonistas ao Isekai. Consta que os poderes deles são bênçãos dos deuses e que eles foram chamados para competir em diversos jogos e que podem apostar tudo neles. Ela diz que eles podem ganhar muito nesses jogos, então tira um baralho, chama eles para jogar com ela e cria uma mesa. Provocando eles, ela diz que eles podem se juntar ao grupo dela, se conseguirem. Mas por dentro ela está com medo que eles recusem. Sakamaki pergunta as regras. A mulher coelho as conta, diz que ela tem a habilidade que é ligada à central do mundo que evita trapaças, e diz que eles podem pedir qualquer coisa caso vençam. E o olhar de Sakamaki sugere que ele vai querer a mulher coelho, mas depois ele diz que é brincadeira. A mulher coelho cria um pergaminho de contrato de jogo. Os protagonistas pedem para ver as cartas, e depois o jogo começa. Sakamaki vai primeiro, e ao pegar a carta dele, ele aplica tanta força que vira a maioria das demais cartas. Katsukabe e Asuka pegam as suas cartas rapidamente. A mulher coelho fica triste, pois a central disse que isso foi válido. Assim, Katsukabe e Asuka já venceram, mas a mulher coelho diz que Sakamaki ainda não. Então ele mostra que pegou a carta de valor mais alto e que decorou a posição de todas as cartas. O que Sakamaki deseja por sua vitória é saber se esse mundo é divertido, e a mulher coelho confirma que sim. A cena muda, vemos algumas pessoas que conhecem a mulher coelho, e ela logo aparece com Asuka e Katsukabe, e apresentando as duas a Jin, a mulher coelho percebe que Sakamaki deixou o grupo, e que as duas ficaram quietas quanto a isso. Então a mulher coelho muda a cor de cabelo e corre atrás do protagonista. Jin vai apresentar o mundo a Asuka e Katsukabe. Ele conta que existem deuses, demônios, híbridos, vampiros, lobos, tudo disso nesse mundo. E enquanto isso, alguém observa o grupo. A mulher coelho está preocupada, encontra Sakamaki, que, como ela temia, desafiou um deus. Então vemos o deus da água, e a mulher coelho diz para fugirem. Então a batalha começa. Um tufão de água é jogado em Sakamaki, mas ele soca o tufão, pula e derrota o deus. A mulher coelho fica impressionada e pensa em se aproveitar desse poder. As duas invocadas estão em uma cafeteria com Jin, e o gato de Katsukabe conversa com a mulher gato que era atendente delas. Assim, Katsukabe conta que o poder dela é se comunicar com qualquer animal. Enquanto Asuka ia falar do poder dela, o observador aparece, menosprezando Jin e seu grupo. Vemos a mulher coelho coletando a árvore da água e dizendo que não vão mais precisar comprar dos outros grupos. Sakamaki diz que a mulher coelho está escondendo o motivo dela convocar eles para esse mundo. Ela diz que chamou eles para viver aventuras com seus dons. Ele diz que tem a sensação que o grupo dela está muito fraco ou que algo está causando o declínio dele.
ela fica em silêncio e isso confirma a teoria dele. Na cafeteria, Galdo conta que o grupo dele é poderoso, que a cidade é parte do território deles. Ele chama Asuka e Katsukabe para o grupo dele e elas recusam. Asuka pergunta para Katsukabe o que ela quer nesse mundo. Ela diz que deseja fazer amizades. Assim, Asuka pede para ser a amiga dela e Galdo fica tremendo de raiva. E quando ia reclamar, Asuka usa seu poder e controla ele. Faz ele contar os métodos nefastos dele, e após ela desativar seu poder, ele se transforma e ataca, mas Katsukabe imobiliza ele facilmente. Asuka propõe uma aposta valendo a existência do grupo de Galdo. A cena muda e a Mulher Coelho está assustada com o ocorrido, e Asuka e Katsukabe admitem a inconsequência delas. A Mulher Coelho diz que Sakamaki pode vencer facilmente, mas ele diz que não vai, pois seria indelicadeza. Asuka gosta disso. Depois, o grupo vai passear pela cidade e descobrimos que cada protagonista é de um mundo diferente. A Mulher Coelho conta sobre o grupo de comerciantes. Uma pequena de cabelos azuis pula nela e fica se esfregando, até ser jogada longe. A cena muda e ela se apresenta, Shiroyasha, veterana do grupo dos Meus Olhos. O portão do grupo dela é de 4 dígitos, o que significa que é próximo ao centro do mundo. O portão do grupo da Mulher Coelho em que os protagonistas entraram são de 7 dígitos, o que significa que eles estão quase na borda daquele mundo plano. E quanto mais ao centro, mais poderoso o grupo é teoricamente. Shiroyasha deu a divindade ao ser que Sakamaki derrotou, e é mestra de nível do lado leste do mundo. Ao contar isso, os protagonistas desejam desafiar ela. Ela ri e aceita. O mundo muda ao redor deles, e é o tabuleiro dela. Ela é uma rainha demônio. Ela questiona se eles querem prosseguir. Sakamaki diz que deixa ela testar ele. Ela apresenta um grifo e desafiam eles a montarem nas costas do ser mítico e dar uma volta no lago. Katsukabe se voluntaria e começa a conversar com o grifo. O grifo aposta com ela que ela não consegue fazer a viagem e ela aposta a vida nisso. Assim, ela monta no grifo e começa a voar. Ganha atitude, acelera. Katsukabe pensa em seu passado e se motiva. Diz que vai ganhar e se tornará amiga dele. O grifo começa a girar pelo ar e Katsukabe segura firme. Ao completar a viagem, ela cai do grifo, mas ela começa a andar no ar, e essa habilidade é a prova da amizade dela com o grifo. Depois, Shiroyasha entrega cartões que mostram os poderes deles, e o poder de Sakamashi é marcado como desconhecido. A cena muda e o grupo de protagonistas conhecem as terras do grupo deles, e a terra é um lugar devastado. A Mulher Coelho planta a árvore da água e um rio surge de suas raízes. As protagonistas vão tomar um banho e a Mulher Coelho agradece por elas terem entrado no grupo. Elas conversam sobre esse mundo. Enquanto isso, capangas de Galdo são identificados pelo protagonista e derrotados. Jin aparece, os capangas pedem para que Sakamaki derrote Galdo, para livrar eles de serem subordinados dele. Sakamaki diz que não vai ser ele a derrotar Galdo. Quem vai derrotar Galdo é Jin, e Jin também derrotará os Reis Demônios. Jin se assusta. As protagonistas estão provando roupas com a Mulher Coelho, e as roupas têm atributos de defesa. Jin está reclamando porque Sakamaki quer chamar a atenção dos Reis Demônios. O protagonista diz que esse grupo não tem nada, e por isso precisam de um nome, e esse nome vai ser o de Jin. Com a fama vão chegar desafios. Jin conta de um amigo que foi levado, e as protagonistas chegam e acendem as luzes. Sakamaki vai embora. No dia seguinte, eles chegam ao local da disputa, que foi modificados com o poder de uma rainha demônios. Nas regras da disputa, eles precisam achar um equipamento e usá-lo para vencer. Asuka gosta da dificuldade extra. Katsukabe fareja o objeto e vê a mansão. O grupo entra, o local está destruído e cheio de raízes. Eles encontram uma fera. Jin vê na sala a espada que eles precisam. Asuka tenta parar a fera com seu poder de comando, mas não consegue. Katsukabe segura o monstro. Asuka comanda Jin. Manda ele correr, mas ele pega ela antes no colo e vai.
Kasukabe pega a espada e batalha com o monstro. Após Asuka mandar Jin parar, ele diz que a fera é Gildo, que foi transformado por alguém. Asuka se questiona do porquê alguém transformar ele. Katsukabe aparece ferida e logo desmaia. Asuka pega a espada e segue para a batalha. Tem uma lembrança da Mulher Coelho falando sobre seu dom. Vemos a fera dormindo e então acorda com a mansão em chamas. Asuka provoca a fera, que segue ela pela floresta. Então a batalha começa. Ela manda a floresta prender a fera e ela se lembra que a Mulher Coelho contou que o dom dela pode acabar controlando outros dons. A fera parte para cima dela e no final ela acerta seu ataque e vence o jogo, com a fera virando areia. No dia seguinte, o grupo dela a encontra e a Mulher Coelho leva ela para ser curada. Jin e Sakamaki conversam e se motivam. Sakamaki faz um discurso e transforma Jin em um salvador. Sakamaki está com a Mulher Coelho esperando Asuka melhorar, e a Mulher Coelho agradece pela ajuda que ele vai dar para salvar a amiga dela. Ele diz que prometeu ao Jin, e a Mulher Coelho fala muito bem da amiga dela. No momento que a Mulher Coelho sai da sala, ele questiona o ser que espiava ele, e controlando as raízes, a ajudante do Galdo aparece, atacando o protagonista. Todos correm para ver o que aconteceu. O protagonista e a espiã chamam um ao outro de fraco, e quando uma batalha começaria, a Mulher Coelho diz que essa é Letícia, a amiga que eles precisam salvar. A cena muda para um chá de reencontro com muitas lamentações de Letícia. Asuka pergunta o porquê dela ajudar o vilão, e ela diz que desejava testar os novos recrutas se eles iam conseguir aguentar o fardo deste grupo. Enquanto isso, o líder do grupo que possui Letícia está com Shiroyasha, tirando a amiga deles de disputa e colocando no mercado. Shiroyasha fica brava com isso e ambos ficam trocando ofensas. De volta ao grupo de protagonista, Letícia está contando dos planos de seu líder, e Sakamaki pergunta se ela quer checar a força dele. Ela concorda, e uma batalha de arremesso de lanças começa. Letícia joga a lança com todo o seu poder, mas com um soco o protagonista devolve o ataque. A Mulher Coelho salva Letícia de ser acertada do rebote e descobre que ela perdeu o dom de comandante dos vampiros, sendo agora somente uma vampira. Nisso, um raio petrificante surge do céu. Letícia salva Asuka do raio e se torna pedra. O grupo Perseus aparece, pega a estátua e uma discussão começa entre o grupo e a Mulher Coelho. Ela se revolta, invoca um equipamento lendário e se prepara, mas é parada pelo protagonista que manda ela não comprar uma batalha com todo mundo. Nesse meio tempo, o grupo Perseus foi embora e Asuka diz que vai ajudar a recuperar a amiga dela. Na sala dos Mil Olhos, o líder do grupo Perseus, Laios, fica olhando a Mulher Coelho e Asuka diz que a Mulher Coelho pertence ao grupo deles e o protagonista diz que a Mulher Coelho é dele. Laios ri e faz uma proposta safada para a Mulher Coelho, que recusa e chama ele de indecente. O protagonista pergunta sobre a escolha de roupa da Mulher Coelho e ela conta que Shiroyasha paga 30% a mais para ela por usar essa roupa. O protagonista dá uma joinha para Shiroyasha. A negociação retorna, mas a Mulher Coelho não consegue convencer o líder do Perseus a aceitar uma disputa. Nisso, ele oferece trocar uma pela outra e isso irrita Asuka, que usa seu poder e faz ele se abaixar. Laios quebra o efeito do poder de Asuka e ataca, mas o protagonista para ele com um dedo. Shiroyasha manda eles pararem. A Mulher Coelho concorda e diz que vai pensar na proposta. Laios diz que ela tem uma semana. Shiroyasha diz que aquele grupo está em decadência. Asuka diz ser inimaginável se trocar por Letícia. A Mulher Coelho diz que precisa salvar a amiga dela. Kasukabe aparece com biscoitos feitos pelos outros membros que querem que eles façam as pazes. Elas começam a fazer planos para salvar Letícia, mas a Mulher Coelho diz que passar dos testes levariam anos. Sakamaki aparece derrubando a porta que estava destrancada.
e põe uma sacola na mesa. A cena muda e vemos o grupo Perseus. A mulher coelha aparece e desafia o grupo. O líder recusa, mas ela mostra o conteúdo da sacola. São dons que permitem o desafio de uma lenda. Sakamaki os conseguiu facilmente e assim o desafio é aceito. O desafio é de infiltração e devem lidar com Laios, assim como na mitologia. Katsukabe rastreia o interior do prédio do desafio, vê guerreiros, alguns podem ficar invisíveis. A mulher coelho diz que o poder de Laios é o mais preocupante. Sakamaki diz que ele está com o poder da última pessoa que ele dominou. Nisso, a mulher coelho pergunta se o protagonista é inteligente, e ele pergunta se ela só percebeu isso agora. O protagonista estoura a porta e faz os guerreiros se movimentarem. Laios está sentado no trono. Asuka usa o poder da árvore da água e é vista pelos guerreiros. Eles dizem que, pela regra, ela não pode mais desafiar Laios. E em uma memória vemos que ela escolheu a função de distração. Ela usa novamente o poder da árvore e derrota os guerreiros. Enquanto isso, Katsukabe guia Jin e Sakamaki por uma rota segura enquanto derrota os guerreiros invisíveis. E pega o item que deixa invisível. Jin se esconde, Sakamaki fica invisível com o item e derrota os guerreiros que vão para cima de Katsukabe. Até que um guerreiro invisível que ela não consegue detectar acerta ela e ele tem que pensar em como lidar com ele. Katsukabe usa a habilidade de morcegos, identifica o inimigo e Sakamaki derrota ele. Ele entrega a Jin o capacete com a versão superior da habilidade e então vão à arena. A mulher coelho está lá para arbitrar o combate. O protagonista faz cócegas nela enquanto está invisível. Ela reclama, pois estão no meio de um desafio. Laios reclama que seus subordinados foram incompetentes. Laios diz que não vai batalhar e sai voando. O protagonista diz que quem vai ser o inimigo dele vai ser Algol, o rei demônio da constelação de Perseus. E Laios invoca Algon e manda seu monstro mostrar o seu poder, usando um raio de energia obscura que transforma quase tudo em pedra. Shiroyashi está assistindo a disputa e torcendo pelo protagonista. O monstro parte para cima e destrói a arena no processo. Jin pede para Sakamaki resolver a situação, e Sakamaki mostra o poder do protagonismo. Laios se assusta ao ver que o protagonista consegue parar os ataques. A mando de Laios, o monstro ataca novamente e mais forte, mas o protagonista se livra facilmente, e isso assusta ainda mais Laios. O monstro fica maior, e em um confronto de força, o protagonista mostra que é mais poderoso. Laios ataca o protagonista, que desvia e revida. Laios manda o monstro atacar o raio de petrificação ao máximo, mas o protagonista quebra o raio e vence o monstro. Todos ficam boquiabertos, pois teoricamente era impossível quebrar o raio de petrificação. A mulher coelho estava prestes a declarar a vitória do protagonista, mas ele diz que vai desejar mudar o seu prêmio. Ele quer agora o nome Perseus, mas Laios pode ir até ele se quiser. Assim, Laios vai para cima do protagonista e a cena muda para Letícia acordando, e o grupo faz ela se tornar uma empregada, e ela concorda. Vemos uma festa. A mulher coelho conta que o grupo Perseus foi expulso dos meus olhos. Sakamaki diz que quer que o grupo deles cheguem até as estrelas. E a mulher coelho gosta disso. Vemos Asuka em sua casa com tédio, mas isso era um sonho lembrança. Então ela acorda e dá bom dia para suas amigas, que entregam uma carta para ela. Sakamaki está na biblioteca e Asuka aparece brava com ele. Ele dá boa noite para ela e ela corre para dar uma joelhada nele, mas ele usa Jin como um escudo. Sakamaki diz para ela não se esforçar após acordar e ela mostra a carta para ele. Eles foram convidados para um evento e Sakamaki se anima em ir. Katsukabe foi quem descobriu o convite, que a mulher coelho tinha escondido. Jin diz ser muito longe o festival e os invocados fazem uma cena. Depois aparece a mulher coelho lendo uma carta de despedida dos invocados e ficando furiosa. Sakamaki quer se divertir no caminho até o festival e Jin conta que esse mundo tem uma superfície em escala estelar.
lugar. O festival está a mais de 980 mil quilômetros de distância, mas os invocados não desistem de ir. Vemos a Mulher Coelho e ela recebe informações de que não viram os protagonistas, então resolve usar sua velocidade para achar eles. Na loja dos Mil Olhos, Sakamaki está pedindo uma carona via portal mágico para o evento. Shiruyasha diz que estava pensando sobre isso e pergunta sobre o rumor de que Sakamaki quer derrotar os Reis Demônios. Ele e Jin confirmam. Shiruyasha diz que o mestre do nível leste quer pedir algo, que no caso é ela, e conta que os mestres de nível têm o dever de proteger a paz e derrotar os Reis Demônios que perturbam o crescimento de pequenos grupos. Shiruyasha conta que o festival é uma passagem de título de mestre de nível da Salamandra para Sandora. Sandora será o mestre do norte. Katsukabe interrompe perguntando quanto tempo vai demorar as explicações. Shiruyasha diz que mais ou menos 1 hora, então Sakamaki diz para ela ir falando no caminho e com 2 palmas eles se teleportam para o norte. O grupo aprecia a vista da cidade, que está preparada para o festival. E nisso, a Mulher Coelho chega, furiosa. Sakamaki pega Asuka no colo e foge. Katsukabe é pega pela Mulher Coelho, que joga ela no chão. A Mulher Coelho diz que vai capturar os outros e parte. Vemos Sakamaki e Asuka escondidos e depois aproveitando o festival juntos. Katsukabe está nos Mil Olhos e Shiruyasha conta de um concurso que usa os dons de criação, assim como o dom que o pai dela deu para ela. Shiruyasha tenta comprar o dom, mas Katsukabe recusa. Sakamaki está aproveitando o festival com Asuka, vendo elementos antropomorfológicos e pensando no Halloween, percebendo que Asuka vem de um mundo nos anos 60 e Sakamaki do futuro. Então eles resolvem restaurar as terras para fazer o próprio Halloween deles. Nisso, a Mulher Coelho aparece, captura Asuka com a ajuda de Letícia. A Coelha e Sakamaki apostam uma corrida e após chegarem nos telhados, o protagonista sugere um jogo, que se a Mulher Coelho ganhar, ele vai fazer uma coisa que ela pedir. Ela diz que deseja um jogo justo, então ela oferece o mesmo prêmio e diz que vai ganhar. Os contratos aparecem, o jogo começa quando a moeda cair e quem pegar no braço do outro vence. Asuka aparece provando um crepe, depois vê uma fada pequena e vai atrás dela. Sakamaki está indo atrás da coelha em uma intensa disputa. Eles atravessam a cidade. Sakamaki pensa que não pode perder ela de vista e provoca ela. A Mulher Coelho pula para se esconder na multidão e então Sakamaki destrói um prédio. Uma confusão começa, mas quando o topo do prédio ia cair, ambos pulam e destroem. No ar, os dois pegam um braço um do outro. Os pergaminhos aparecem declarando um empate e comandantes da cidade aparecem mandando eles pararem. No Coliseu, Katsukabe está derrotando um enorme golem com seu gato torcendo por ela. Shiruyasha anuncia que ela é uma finalista e Sandora aparece. Nisso, Sakamaki e a coelha se encontram com a Sandora e fica acertado que Shiruyasha vai reconstruir o prédio como parte do pagamento do Sakamaki e todos estão dispensados. Assim, Sandora vai falar com Jin, seu antigo amigo, mas o irmão de Sandora ataca Jin e o protagonista para ele. Sandora dá uma bronca em seu irmão, que ofende o grupo sem nome dos protagonistas e o grupo dos Mil Olhos, de Shiruyasha. Nisso, descobrimos uma profecia que um rei demônio vai atacar esse festival. A cena muda para Asuka comprando comida e fazendo amizade com a fada. Depois vemos o grupo de protagonistas e todos estão tensos, acreditam que um mestre de nível está conspirando com o rei demônio, já que os demais mestres de nível se recusaram a participar do festival. Sakamaki é o único que não se surpreende com a possibilidade e após Shiruyasha prometer ajudar, se autoproclamando o mestre de nível mais forte, Sakamaki diz que ele pode derrotar o rei demônio antes dela. Asuka continua seu passeio com a fada, passando por uma exposição de itens de outros grupos, até ver uma enorme armadura que foi feita pelo grupo da fada. Asuka diz que a armadura é incrível e de repente as luzes se apagam. Uma voz misteriosa está atrás da fada e manda centenas de ratos que Asuka não consegue controlar. Letícia está procurando por Asuka, que está usando uma espada e fugindo, enquanto acha estranho não conseguir usar sua autoridade. Letícia aparece em sua forma grande, afasta os ratos e do lado de fora vemos ela voltando à sua forma de contenção de poder. Nas termas, Asuka está pensando que alguém mais
poderoso que ela controlava os ratos, por isso não conseguiu controlar eles. Ela fica triste por ser menos útil em uma batalha em comparação aos demais protagonistas. Nisso, a Mulher Coelho e Shiruyasha chegam e contam sobre o Rei Demônio. Na saída das termas, Shiruyasha e Sakamaki concordam em assuntos pervertidos. Na reunião, Shiruyasha conta que a Mulher Coelho vai arbitrar os jogos do dia seguinte, em que Katsukabe vai participar. Quando Shiruyasha fala o nome do grupo, Sakamaki relaciona o nome em alemão à lenda do flautista de Hamelin, e Shiruyasha fica surpresa com os conhecimentos dele. Ela conta que o grupo do flautista deveria ter sido extinto após a derrota do Rei Demônio que eles serviam. Quando Shiruyasha pede por mais informações, Sakamaki manda Jin falar, e ele conta sobre a lenda do homem que controla ratos. Asuka presta atenção e Shiruyasha diz que conta com os protagonistas para proteger a região. A cena muda para a Mulher Coelho abrindo o espetáculo. Shiruyasha e Sakamaki estão falando besteiras. Katsukabe se prepara para entrar na arena. Em seguida, sua adversária, Ayesha, entra, derruba Katsukabe e apresenta a abóbora de Halloween como sua companhia. Shiruyasha manda elas para outro lugar, e o teste é sair daquele lugar ou destruir o dom do seu inimigo. Com sua adversária distraída, Katsukabe começa a correr. Katsukabe é atacada enquanto corre e percebe o fluxo de ar até a saída. O monstro abóbora se teleporta, derruba Katsukabe. Ayesha segue para a saída e o monstro abóbora fica para atrasar Katsukabe. O monstro conta que foi criado pelo Rei Demônio e que a Ayesha é um espírito da terra. Cerca a protagonista com um círculo de chamas, assim ela se rende e todos voltam para a arena. O monstro abóbora pergunta o porquê de Katsukabe não ter levado um parceiro e diz que ela tem que confiar no grupo dela. Ayesha diz que isso não foi uma vitória para ela. Interrompendo esse momento, milhares de contratos caem do céu. É o desafio do Rei Demônio, que manda destruir uma falsa lenda e criar uma nova. Shiruyasha é selada. Uma confusão acontece e Sakamaki vai olhar o Rei Demônio. O protagonista passa por cima dos subordinados e arrasta um pelo muro. O protagonista tem seus pés grudados e deixa uma subordinada ir. O subordinado não entende o porquê o protagonista deixou ela ir, e o protagonista, chamando o subordinado de Avatar do Rio Wizard, diz que ele vai derrotar ela depois que derrotar ele. O protagonista presume pelo poder que o subordinado usou que a verdade da lenda do flautista é que ocorreu um desmoronamento e as 130 pessoas da lenda foram levadas, e assim destruiria a falsa lenda. Descobrindo o ocorrido verdadeiro, ele vence o desafio do Rei Demônio. Letícia está batalhando, mas começa a perder. Então Sandora aparece e começa a enfrentar a Rainha Demônio Peste. A cidade está com medo, e ao ouvir a flauta, os draconianos começam a atacar, mas são parados. Shiruyasha está sem poder agir. Diz que as regras do jogo foram feitas para impedir a vitória, e a subordinada interrompe ela. A subordinada é a flautista e tenta controlar Katsukabe. Asuka se desculpa e controla Jin para que ele leve Katsukabe até a Mulher Coelho. Asuka consegue parar a flautista por um instante, mas não consegue vencer. Ela cai e a flautista usa seu poder para controlar as pessoas, deixando elas surtadas. Todos batalham contra todos, então a Mulher Coelho usa seu poder de árbitro e para o jogo. Na mesa de negociações, Sakamaki encoraja Jin e a Mulher Coelho se liga à Central do Mundo para verificar se existiu uma conduta no jogo. A Central nega e diz que Shiruyasha foi selada com métodos aceitáveis. A Rainha Demônio diz que pode esperar um mês para o recomeço do jogo, mas Jin diz que seu nome é Peste e nesse meio tempo o povo vai sofrer com o poder dela. Sandora se revolta, mas Jin diz que ela está dentro das regras dos jogos desse mundo. A Rainha Demônio propõe que todos os que estão na sala se juntem ao grupo dela e assim ela encerra o jogo. Enquanto isso, Katsukabe está cuidando das pessoas doentes e o Abóbora e Ayasha aparecem. Dizem que não acharam Asuka e Katsukabe passa mal. Asuka está dormindo e a fada está com ela. Nas negociações, o protagonista diz que a Peste quer novos membros, pois o grupo dela é novo, e que demorar um mês para retornar ao jogo não vai ter mais ninguém na cidade. Assim começa as negociações, que terminam em um retorno do jogo após uma semana com um tempo limite de 40
48 horas, com a mulher coelho podendo jogar e Jin dizendo que vai derrotar a rainha demônio. Asuka acorda e as fadas começam a falar com ela. Elas são as vítimas do desastre que originou a lenda do flautista. Elas agradecem por juntar a última fada a elas. Elas entregam a armadura para Asuka para ela vencer o jogo da rainha demônio. Nisso vemos o grupo da rainha demônio e a flautista fala para chamar a Branca de Neve e a Cinderela para fazerem uma ópera. Fala que a Branca de Neve tem um humor muito bom. Depois, os subordinados da rainha demônio declaram sua lealdade a ela. Katsukabe acorda e Sakamaki está do lado dela, conta do ocorrido e fala sobre certos eventos serem os mesmos, mesmo em linhas do tempos diferentes. Sakamaki acredita que um membro do grupo da rainha demônio não faz parte da lenda e é a própria peste. Ele diz que precisa contar a verdade sobre o ocorrido na lenda do flautista. Katsukabe ri ao ver o esforço dele e pergunta sobre Shiroyasha. Ele conta que ela ainda está selada. Katsukabe pergunta se ela tem alguma relação com a lenda. Ele diz que não, que ela era Yasha, uma divindade budista do sol e que ela tem autoridade sobre o sol deste mundo. Nisso ele percebe que a peste se propagou em um período de pouco sol e entende a verdade por detrás do selo da Shiroyasha. A cena muda e o jogo recomeçou. Os vitrais do flautista são destruídos. Peste não se incomoda com isso e diz que deu divindade para Wheezer para eliminar os adversários caso necessário. A rainha demônio usa uma magia e o dia vira noite. A cidade se torna Hamelin da lenda. Wheezer batalha com Sakamaki, aproveitando o aumento de poder por ter ganho a divindade e estar de volta à sua cidade natal. Sandora e a coelha enfrentam a peste. A flautista com Storms vão para cima do grupo e Asuka aparece com a armadura gigante. A batalha de Sakamaki e Wheezer fica mais intensa e após caírem, Sakamaki diz que Wheezer é o verdadeiro flautista. Wheezer elogia Sakamaki por descobrir. O protagonista detalha contando que os demais aspectos, os Storms, que são aqueles bonecos gigantes, e os ratos são falsos e Wheezer concorda. Pergunta se Sakamaki não quer se juntar a eles, mas o protagonista recusa e diz que tem um objetivo. Eles voltam a batalhar e vemos a batalha de mechas de Asuka, com ela derrotando com facilidade a falsa flautista. Asuka propõe um jogo e manda a flautista tocar a música. A mulher coelho diz que a rainha demônio não tem relação com a flautista e a peste conta que isso é verdade, que o poder dela vem de 80 milhões de almas com ressentimento. A peste quer vingança contra o sol, representada por Shiroyasha, que não apareceu e levou as pessoas à miséria. A batalha do protagonista e Wheezer continua. O protagonista manda Wheezer parar de se segurar, que não gosta do olhar de soberba do Wheezer. Assim eles voltam à batalha com tudo. A flautista toca sua música, mas não consegue controlar a armadura de Asuka e desaparece. Wheezer perde seu embate e também desaparece. A peste percebe o que aconteceu, diz que vai pegar a Shiroyasha e eliminar os demais. A rainha demônio gera uma névoa que, ao encostar em alguém, essa pessoa é eliminada. Sandora fica furiosa. Katsukabe vai salvar uma pessoa, mas passa mal. E a armadura da Asuka protege ela. Sakamaki salva a coelha que estava distraída e vai para cima da rainha demônio. Mesmo com o braço quebrado, Sakamaki pressiona a rainha demônio, que diz que ele não vai vencer e joga ele longe. A coelha entrega uma carta de dom para Asuka e vai para cima da peste, mas é fraca. Sakamaki salva ela novamente e depois repele um ataque da peste. A rainha demônio carrega um enorme poder e a mulher coelho usa sua habilidade e leva todos para o Palácio da Lua. Assim, a rainha demônio perde o aumento de poder que tinha por estar em Hamelin e o sol enfraquece a peste, que é acertada por Sakamaki. Vemos que a coelha deu um dom de liberação de potencial para Asuka, que usa em sua armadura de atributo solar e derrota a peste. A cena muda, Sandora anuncia a vitória. As fadas se despedem de Asuka, dizendo que vão voltar para o seu lugar no espaço-tempo e deixam a fada amiga de Asuka com ela. Sakamaki entra pelo teto e confronta o irmão de Sandora, que armou para que esse jogo acontecesse. Ele confessa, conta que todos, menos Sandora, sabiam. Ele pede que o protagonista se contente em resolver esse assunto só com ele, mas Sakamaki diz que as pessoas que foram eliminadas
sabiam no que estavam se metendo, então não tem o que ser resolvido ali, e sai. Vemos os protagonistas tentando resolver a infertilidade da terra deles, e o anime termina com mais uma carta caindo do céu. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, seja inscrito no canal e comente que obras você deseja ver aqui, ou o que você esperava para esse final desse anime. Assista um dos vídeos que aparecem na tela agora, ou que estão no canal. Até o próximo vídeo.